Atos 2, 42 e 43, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O que a gente está lendo aqui é o relato inicial da igreja do Novo Testamento. O que aconteceu até esse momento de Atos 2, 42, perdão. Até esse momento Jesus Cristo já tinha padecido na cruz, derrotado o inferno, pecado, morte. Jesus já tinha sido sepultado e já tinha ressuscitado. Até esse momento, os discípulos estavam em oração em Jerusalém e o Espírito Santo desceu em Atos 2 e foi o Pentecostes. Cumpriu-se a profecia de Joel. O Espírito foi derramado e Pedro, o apóstolo, inaugura o primeiro sermão do Novo Testamento pós-ressurreição de Jesus. E é algo estrondoso. 3.000 pessoas se convertem e agora a Igreja de Cristo começa a operar no mundo. Então a gente está diante de um momento histórico, onde finalmente inaugura-se aquilo que nós vemos hoje os frutos. A Igreja de Jesus Cristo, pós-ressurreição, começa a sua operação. E essa igreja está recebendo ali um escândalo. Gente que até então, poucos dias atrás, tinha pedido para que Jesus Cristo fosse crucificado, agora está convertida a Jesus. E esses convertidos a Jesus, o que nós vemos aqui em Atos 2, 42. Uma vez convertidos, eles se colocavam diante dos apóstolos para ouvir as lições que aquele grupo de agora 11 homens carregava sobre o Senhor Jesus. Então, quando a igreja de Jesus Cristo começou, logo após a sua ressurreição, qual é o marco inaugural? O que marca o início da igreja de Jesus? Essa igreja estava completamente envolvida e apegada à doutrina. E esse é o primeiro ponto do que nós sabemos que Jesus quer para a sua igreja. O que Jesus Cristo quer para a igreja dele não tem a ver com parede preta ou com parede branca. O que Jesus Cristo quer para a igreja dele é profundo apego à doutrina dos apóstolos. Nosso Senhor, Ele deixou registrado tudo que Ele pensa sobre a vida, tudo que Ele pensa sobre Deus. E qual é a marca de uma igreja? O que é fundamental que exista na igreja de Jesus? Profundo apego à palavra de Jesus. Isso aqui marca, irmãos, o que distingue uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. O apreço pela palavra. E veja que esses 3.000 convertidos, eles estão indo ali ouvir os apóstolos, mas não é mero exercício intelectual. O que a gente lê é que há profundo temor em cada um daqueles que estava estudando e aprendendo sobre Jesus Cristo. Então a palavra de Jesus, guardada por esses que estavam aprendendo, desceu para o coração e gerou temor, gerou vida, apreço íntimo. E aqui tem uma palavra para a gente poder comentar. A palavra perseverança, no grego, ela tem o sentido de ser fiel. Ser fiel. Então esses primeiros 3.000 convertidos do nosso Senhor, o que é que eles tinham? Eles tinham fidelidade ao ensino. E aqui a gente já começa a ver um pouco do que nós precisamos como primeiro IPI de Bauru. Nós, que já somos membros dessa comunidade, e nós que vamos nos tornar membros dessa comunidade hoje, nós precisamos do apego à Escritura. E aqui, irmão, a gente precisa ser muito claro e honesto. Nossa igreja está vivendo um momento muito legal. Nossa igreja está vivendo um momento saudável, onde nós estamos recebendo pessoas, onde a gente vê os ministérios frutificando, mas a gente sabe que o fluxo da história muda. A gente sabe que ao longo da história, igrejas passam por vários momentos. O que vai garantir que a primeira IPI de Bauru será a igreja de Jesus Cristo? É o apego à palavra. E isso não é responsabilidade da equipe pastoral atual ou da equipe pastoral que Deus vai levantar daqui a alguns anos, enfim, quando a história for passando. Isso é responsabilidade da igreja de Jesus, da membresia da igreja. Hoje, com a graça de Deus, nenhum pastor que prega neste púlpito fala besteira. Com a graça de Deus, meu irmão, toda vez que alguém sobe nesse púlpito para pregar,
a fidelidade a Jesus Cristo. Mas se um dia daqui a alguns anos, em outro cenário, alguma pessoa vier pregar neste púlpito e trouxer heresia, falar besteira sobre o Senhor Jesus Cristo, é o apego à palavra da membresia que manterá essa igreja saudável e que chamará este pregador para prestar contas. Daqui a pouco, meus amados irmãos, nós mudaremos o curso da história, porque Deus tem seus momentos. Mas em nome de Jesus, que a primeira IPI, independente de quem estiver pregando, tenha tanto apreço à palavra do Senhor, que seja fiel, e se ouvir uma besteira, chame o pregador para prestar contas sobre aquilo que ele está dizendo. Isso não é responsabilidade apenas do conselho, apenas da equipe pastoral. É nossa responsabilidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem uma coisa, e só uma coisa, que vai manter a primeira IPI como igreja de Cristo. É o apego à Escritura. E não se engane. Graças a Deus, hoje o nosso país vive um momento evangélico. A gente pode pregar, a gente pode vir aqui quinta-feira, a gente pode vir aqui domingo, a gente pode se reunir em pequenos grupos. Nós estamos em um momento evangélico. Mas pode ser que a história mude e um dia essa igreja seja cobrada na sua fidelidade. Pode ser que surja perseguição. Isso pode acontecer. Pode ser que um dia cada ministério dessa igreja seja testado. O que vai garantir que essa igreja é de Cristo? É o apego à palavra. Porque é isso que a gente vê no testemunho da primeira igreja que a gente encontra em Atos. Perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Eram fiéis à palavra. Sabe que Jesus Cristo conta uma história, uma parábola sobre isso. O Senhor Jesus falando sobre aqueles que escutam Ele. Ele diz assim: o homem que me escuta, a igreja que me escuta, e não põe em prática as minhas palavras, para na cabeça, mas não desce para o campo da existência. A igreja que me escuta, mas não põe em prática, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e a casa caiu. Mas a igreja que me escuta e põe em prática as minhas palavras é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os mares, as ondas, mas aquela casa permaneceu, porque estava sobre a rocha. O que a primeira IPI precisa, seja membro antigo, seja membro novo, amar cada linha do texto bíblico. Amar cada linha do texto bíblico. E aí, quando vierem as provações que essa igreja vai passar, seja hoje, seja no futuro, a gente está em rocha. É isso que Jesus quer. Mas vamos continuar para a gente ver o que mais Jesus Cristo quer para a sua igreja. Versículo 44 e versículo 45, diz assim a palavra de Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que lindo. Lindo isso. A gente vê que a igreja de Jesus, aqui em Atos, não está muito preocupada com a cor da parede, ou em quantos ministérios existem. A igreja de Jesus aqui em Atos está preocupada em ouvir a doutrina, porque tudo começa na doutrina, mas ela tem uma coisa bonita. Essa igreja aqui tem um amor generoso e prático que é expressado entre os membros dessa comunidade. Veja que no relato que a gente leu, a Bíblia diz que esses irmãos, nossos irmãos mais antigos, tinham tudo em comum. E quando eles viam que alguém estava em necessidade, o que eles faziam de livre e espontânea vontade? Vendiam seus bens, a fim de que não houvesse entre eles pobreza ou necessidade. Crisóstomo, um dos pais da igreja, comentando sobre esse texto, ele fala algo lindo sobre essa igreja. Nessa igreja do primeiro século, nessa igreja inicial, o pobre não conhecia vergonha e o rico não conhecia arrogância, porque o coração do pobre e o coração do rico tinham tudo em comum. E quando alguém tinha uma necessidade, que tipo de amor se manifestava nessa comunidade? Amor generoso
e amor prático. Não é o amor que diz assim: olha, fica tranquilo, eu vou orar. Olha, fica tranquilo, farei um jejum aqui da minha casa de boa, vendo Netflix com som de fundo. Não, vou vender a minha casa para que eu possa abençoar a sua vida. A igreja que Jesus quer, independente da cor da parede, a igreja que Jesus quer tem amor generoso e prático expresso entre os membros da sua comunidade. E irmãos amados, aqui eu vou abrir um parênteses para falar que com a graça de Deus, eu aprendo muito sobre amor com a membresia da Primeira IPI de Bauru. Muito mesmo. Várias expressões de amor que eu carrego no meu coração, eu aprendi com irmãos dessa igreja. Para listar alguns casos bem pequenos, um irmão querido mesmo, chamado Lucas Rocha, um dia me viu na primeira temporada que eu participei jogando bola. E ele foi tão paciente, irmãos. Tão paciente. Ele viu aquele rapaz franzino, muito esquisito, correndo. Parecia um sabiá. E o Lucas Rocha olhou para mim e se compadeceu. E foi tentar me ensinar. João, não é vôlei. João, usa o pé. João, o gol é para lá. Irmãos, quantas vezes o Lucas teve que me ensinar? Até hoje. Porque eu não sei muitas posições. Até hoje, mas hoje eu sei mais ou menos em qual direção eu chuto. E eu já parei de usar a mão para cobrar a lateral. Mas veja, meu irmão Lucas Rocha olhou para mim e se compadeceu do menino que joga bola mal. Mas também numa temporada, meu irmão Enzo, aqui na frente, um dia eu estava passando. E aí eu olhei o Enzo conversando com um rapaz. E o Enzo estava chorando. E aí eu parei para ouvir. Olha, fofoqueiro. Parei para ouvir, irmãos. E o Enzo estava pregando para um menino. Depois que o menino foi embora, o Enzo com lágrima no olho falou: João, eu preciso orar. Porque eu quero tanto que esse rapaz se converta. Aquilo ali é testemunho de amor que flui em prol do perdido. Isso me ensina. Ou o exemplo mais recente para mim. Várias vezes venho trabalhar aqui na igreja. E o pastor Tiago, que a gente chama de Tiagão, tão querido. Pastor Tiago. Ele está com um potinho com alguns frascos de ceia. E ele vai visitar os irmãos que estão acamados, idosos, gente que está passando por profunda necessidade. O irmão Tiago vai com um sorriso e volta com um sorriso. O irmão Tiago me ensina amor ao próximo de modo generoso. Ou a minha irmã Rosalina, que numa aula do John Knox, saiu da aula comentando: João, o que eu aprendi hoje, eu preciso ensinar para as minhas amigas. Eu preciso falar para elas. Irmão, essa igreja, ela tem a prática do amor generoso de um membro para o outro. E aí tem um desafio. A gente que é membro antigo dessa igreja, a gente precisa continuar manifestando amor generoso e prático de um para com o outro. E nós que somos membros novos, a gente tem que entrar nessa cultura. A gente precisa aprender uns com os outros a chorar com quem chora, a se alegrar com quem se alegra, a ver aquela pessoa que está ali no cantinho dela isolada e irmos até ela convidar para o nosso pequeno grupo. Nós precisamos aprender uns com os outros a visitar os hospitais, a ligar para aqueles que estão acamados, a colocar os nossos bens em benefício dos que padecem, porque esta é uma marca da igreja de Jesus. E glória a Deus, a Primeira IPI, ela é muito ativa no amor ao próximo. No nome de Cristo, que continue assim. Irmão, é isso que marca a igreja do Senhor. Não é a quantidade de eventos que nós realizamos, é o quanto de lágrima a gente tem no olho para chorar com quem está abatido, e o quanto de oração a gente realiza na semana. Porque a igreja de Cristo é um mecanismo pelo qual uma série de promessas que o Senhor Deus fez se concretiza no meio da terra. Onde é que o órfão encontra lar? Onde é que a viúva é cuidada? Ou o solitário habita em família? No instrumento chamado igreja, que nasceu no próprio coração de Deus. Onde é que irmãos podem fazer reconciliação? No instrumento chamado igreja. Onde é que eu posso confessar meu pecado e vencer vícios antigos do meu coração? No instrumento chamado igreja. Isso aqui não é Rotary. Isso aqui é o lugar onde o órfão, a viúva, o pobre, o rico, todos estão juntos debaixo de Jesus Cristo. Isso aqui é um milagre.
Se tem uma instituição que é o sinal evidente de que Deus vive, é a igreja. Irmãos, a gente aqui está numa miríade de pessoas, de várias culturas, de vários estamentos sociais. Mas aí você abre o seu olho durante o louvor e gente que você nunca viu na vida está cantando com energia ao mesmo Deus que te salvou. O que faz com que a gente fique junto, uma vez por semana, cantando a Cristo. Amor generoso que fluiu do Senhor na nossa direção e que agora deve fluir de nós para com os outros. Essa é a igreja que Cristo quer. E a gente tem que orar por isso. Porque, meu amado irmão, se tem uma coisa que o Senhor Jesus ensinou para a gente, é que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. O que Jesus falou para a gente quando Ele estava às vésperas da crucificação? Quando vocês se amarem, aí o mundo vai ver que vocês são meus discípulos. Sabe qual que é a maior apologética da primeira IPI de Bauru? É a gente visitar o nosso irmão acamado, orar por ele, amar de modo generoso e prático. Isso aí derruba qualquer resistência. Argumento para na cabeça, é importante, mas não atinge o coração. Agora você vê uma senhorinha que quer ensinar às suas amigas aquilo que ela aprendeu no John Knox, porque ela ama a palavra e ama as amigas. Aquilo ali quebra qualquer filosofia. Amor generoso e prático. Isso tem que ter na igreja de Jesus. E por fim, vamos voltar ao versículo 46 e ler o versículo 47 também. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que é bonito no texto? Um comentarista percebe que há um fluxo livre entre os dois espaços. Eles começam no templo, mas de repente onde é que eles estão? De casa em casa. O que a gente percebe na igreja de Jesus é uma continuidade entre aquilo que começa no templo e isso vai parar na vida privada de casa em casa. Na igreja de Cristo não há ruptura entre o domingo e o restante da semana. Há uma continuidade. Aquilo que a gente aprende aqui, John Knox, aquilo que a gente aprende aqui nas pregações afeta a nossa vida privada. E de repente é uma coisa só. Na igreja que Cristo quer, eu e você não rompemos a nossa rotina de modo a sermos santos no domingo e completamente profanos no restante do dia. Eu e você integramos a semana. E aquilo que nos atinge no coração quando cantamos aqui afeta a nossa prática no trabalho, nossa prática familiar, nossa prática em todas as esferas da vida. É lindo quando você vai visitar um irmão da igreja e aí olhando em um dos cantos da casa daquele irmão, você vê um tapete infantil, vários desenhos na parede e ele fala, aqui eu ensino meu filho toda quarta-feira quem é o meu Deus. Isso é o que acontece no domingo, atingindo a vida prática. É lindo você ouvir um irmão que é seu aluno na escola, dando um excelente testemunho e falando, preciso falar de Jesus para os meus amigos. Isso é o que acontece no domingo, atingindo o restante da semana. Na igreja de Cristo não há ruptura, meu amado irmão, minha amada irmã. Não há ruptura entre os dias da semana. Há completa continuidade. E aí a gente começa a perceber homens que eram grosseiros, arrogantes, metidos, começando a vivenciar uma vida diferente. Eles começam a amar suas esposas, começam a conduzir seus filhos, começam a pregar em casa, porque o Espírito Santo vai bagunçando a semana e de repente não tem mais como reservar aquele cantinho para o pecado. É lindo quando você vê mulheres que eram extremamente duras, perversas na língua, pouco a pouco sendo mudadas. E aquilo que era fonte de amargura se torna fonte de louvor. Deus transforma. Na igreja de Jesus não há ruptura entre o templo e a casa. Há continuidade. A oração que começa aqui, ela vai parar lá em casa. A comunhão que começa aqui me atinge quando eu estou com os meus amigos. O ensino que eu aprendo aqui me transforma em todos os campos da vida. E aí a gente consegue perceber um pouquinho do que o Senhor Jesus quer para a sua igreja.
Jesus Cristo quer uma igreja que seja fiel à palavra. Fiel. Se nós estamos fiéis à palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas se nós não formos fiéis à palavra, nós nos tornaremos porta do inferno. Porque a palavra é a única garantia que a gente tem. Jesus quer uma igreja fiel. Jesus também quer uma igreja de amor generoso e prático. Porque é isso que Ele fez com a gente na cruz do Calvário. Ele morreu de modo evidente. A gente ama de modo evidente. Ele morreu de modo inteiro. A gente ama de modo inteiro. E Jesus quer uma igreja contínua, que leva tudo aquilo que escuta no domingo para todos os campos da vida. E aqui a gente precisa encerrar. Meu irmão, minha irmã, se você é membro dessa igreja, entenda o barco que você está entrando. Esse é o nosso compromisso. E nós não vamos arredar 1 milímetro daquilo que Deus colocou para a gente. Se você está se tornando membro da Primeira IPI hoje, ou se você já é membro da Primeira IPI, este é o nosso compromisso. Amar a Escritura, amar ao próximo e testemunhar no templo e em casa a glória de Deus. E se por acaso, em algum momento, este não for seu objetivo, a gente quer orar com você, porque a nossa identidade é essa. E nós não vamos mudar isso, porque é essa identidade de Jesus. Amém?